Evangelho de Mateus, capítulo de número 4 da Palavra de Deus. Texto muito conhecido. A gente se sente em casa, né? Esse aqui tem uma cara de igreja, né? Entendeu, viu? Então estabeleceu algo aqui nesse lugar. Mas gostaria que você abrisse Evangelho de Mateus, capítulo 4. Depois que você encontrar o capítulo 4, eu peço que você, por favor, procure o versículo de número 3. Vamos fazer uma leitura bem curta, né? Depois vamos estar lendo mais alguns versículos também. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 3 da palavra do Senhor. Está escrito assim: E chegando-se a ele o tentador, e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala assim comigo: nem só de pão. Nem só de pão. Nem só de pão. Nem só de pão. Viverá o homem. Viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos, Pai Santo, pela Tua palavra que é poderosa, Tua palavra que sustenta todas as coisas, Tua palavra que tem sustentado as nossas vidas, Pai. Tudo que existe, Pai, é sustentado pelo poder da Tua palavra. Deus, nós te louvamos, Senhor, com toda a nossa intensidade, Deus, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Pai, todo o nosso coração. Nós louvamos a Ti, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito e porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, porque o Senhor tem se feito como alimento, Deus, para cada um de nós. Não simplesmente, Pai, nos sustenta o almoço, o jantar ou o café da manhã, da tarde, mas o Senhor próprio tem nos sustentado. O Senhor próprio, o pão que desceu do céu, tem sustentado as nossas vidas. E mais uma vez, Deus, eu te peço, me colocando, Deus, na condição, Pai, de menor, Pai Santo. Porque está escrito, assim como nós acabamos de ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Pai, nós queremos nos alimentar, Deus, mais uma vez, Pai Santo, da Tua palavra, porque ela é sustento para a nossa alma e para o nosso espírito, e nós precisamos estar sustentados na Tua presença. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. E que a Tua palavra, Deus, encontre, Senhor, corações, Pai, abertos, Deus, e corações, Deus, que venham receber, Pai, a Tua palavra, Deus, assim como ela é, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amado? Jesus, aqui ele estava numa situação ou numa condição. O volume está chegando aí? Senão é aumento aqui. Jesus, ele estava numa situação e numa condição de dificuldade, vamos dizer assim, da sua vida bem no começo do seu ministério, onde no momento de necessidade, vamos dizer assim, Jesus estava na condição de Deus, mas também na condição de homem. Ele sentia dores de tudo que alguém pode sentir, e porque ele precisava passar todas as coisas na condição de homem. Mas assim como nós acabamos de ler, por várias vezes foram oferecidas algumas coisas que aparentemente Jesus precisava. A glória do mundo, todos os reinos, tudo aquilo que alguém pode se chamar de tenho prazer na vida. E foi oferecido algo também, amado, que trazia prazer, a princípio, para o seu estômago, ou algo que pudesse sustentar a si próprio. Mas ele sabia que existia alguém que é mais superior de tudo aquilo que existe nesse mundo. E ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém, amado? E o que Jesus estava falando? O que Jesus estava falando refletia no Antigo Testamento, porque aconteceu que o homem e a mulher, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles também tinham tudo a princípio, mas eles deram ouvidos à serpente e, de certa forma, eles deixaram tudo aquilo que podia suprir a vida deles. E eles preferiram a matéria.
Eles preferiram o prazer para suas vidas. E no livro de Deuteronômio, querido, capítulo de número 8, nos fala a respeito de um povo também que caminhou pelo deserto. Deuteronômio, que se chama, que é o quinto livro, né, da Bíblia, capítulo 8, no verso de número 2, diz assim, olha só, então significa que essa palavra não era somente para Jesus, em algo específico, mas para todo o povo que é servo de Deus, que se coloca na condição de servo e também de filho de Deus. Olha só que interessante. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 2, diz assim, e lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. Aqui Deus estava fazendo uma espécie de um teste com o povo, porque Deus queria que entrasse na terra prometida, não simplesmente um número grande de pessoas. Deus não queria um número grande de pessoas entrando na Canaã. Deus queria pessoas que realmente confiassem nele, que realmente tivessem ele gravado, o nome dele no seu coração, que tivesse ele como um ser absoluto, como que alguém que busca primeiro lugar, o reino dele, a vontade dele. Deus não queria simplesmente multidão, mas Deus queria adoradores. Uma espécie em extinção que nós temos e nos dias de hoje. Adoradores que adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Independente daquilo que tem na nossa mesa, nós adoramos ao Senhor. Independente se a porta está aberta ou fechada, nós adoramos ao Senhor. Independente se temos condição de ir ou não, nós adoramos ao Senhor. E aqui, querido, esse povo ele foi provado por Deus, porque Deus queria um coração puro para entrar na terra prometida. E Deus prometeu algo a eles, mas Deus queria, antes de qualquer coisa, você sabe que antes de a pessoa, por exemplo, entrar na faculdade, o que acontece? Tem lá a prova, né? Vamos fazer a prova. Se você passar na prova, você vai. Antes de a pessoa entrar numa empresa, tem lá os testes. Se passar no teste, você entra. Você é beneficiado com aquilo. E Deus, como o Senhor Todo-Poderoso, Ele provou o coração deles para saber se realmente o Senhor estava com seu nome gravado no coração de cada um deles. Para que eles pudessem guardar todos os seus mandamentos. E olha só o versículo de número 3, diz assim, para isso, né, olha o que Deus fez, o que Deus permitiu até mesmo que acontecesse. O Senhor Deus te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Exatamente para isso que Deus provou o coração do homem. Então eles começaram a caminhar pelo deserto. A princípio, aparentemente, faltou alguma coisa. Eles deveriam orar ao Senhor. Senhor, nos dá um alimento. Nós precisamos do Senhor, queremos que o Senhor nos dê um alimento. Deus ia dar o alimento. Mas o povo partiu para um outro caminho, pelo caminho da murmuração. Então Deus, enquanto não pereceu o último murmurador, eles não entraram na terra prometida. Mas tudo isso, amado, tem um simbolismo. Tudo isso tem um simbolismo. Abra sua Bíblia em Hebreus, se você puder. Hebreus capítulo 9, verso de número 4. Carta aos Hebreus. Hebreus fica depois das cartas de Paulo. E fica aí antes de Tiago. No capítulo 9, verso de número 4. Você vai ver a importância daquilo que Jesus estava falando. Diante de uma passagem tão conhecida, mas a importância do que realmente Jesus estava falando, quando ele falava do pão que desceu do céu, e quando Deus também falava a respeito do alimento que ele daria. Hebreus capítulo 9, verso 4, diz assim, vou ler a partir do verso 3, diz assim, mas depois do segundo véu, que estava no tabernáculo, que se chama Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro
e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. Ou seja, só para você ter uma ideia, a arca ela representava a presença de Deus. E algo muito interessante que você percebe que é como que se Deus guardasse aquilo que é precioso dentro do coração dele, guardasse no interior dele. Olha só. Vou começar do final. Tinha na arca as tábuas do concerto, as tábuas da lei, a palavra de Deus. Que tinha também a vara de Arão que havia florescido, quando Arão passou por um teste e o próprio Deus honrou Arão. Ou seja, o que Deus tem no coração dele, aqueles que fazem segundo a tua vontade, e ele o honrará no tempo certo. Isso Deus guarda. E também o maná. Ou seja, para nós buscarmos ou para nós encontrarmos o alimento de Deus para as nossas vidas, nós precisamos buscar nele. Nós precisamos buscar no Senhor. O alimento, amado, não é simplesmente o jantar que vem daqui a pouco, principalmente essas horas, né? Você consegue sentir assim, um cheirinho de longe dos vizinhos, você fala, está na hora da janta, na hora do almoço. Não simplesmente esse alimento. Esse alimento, a pessoa ingere ele, daqui a pouco vai embora e tudo se acaba e a fome vem de novo, e enfim. Mas o alimento de Deus, ele não passa, querido. Ele permanece na vida da pessoa e sustenta a vida da pessoa. Assim como Elias, quando ele comeu o pão de Deus, andou 40 dias e andou 40 noites sendo sustentado pelo pão de Deus. E continua dizendo, amado, continua dizendo, porque Jesus, certa vez, estava conversando com os judeus, e os judeus questionavam a respeito disso, porque Jesus falou assim, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus estava falando com ele, mostrando a respeito do alimento que ele daria para aqueles que o recebessem. Jesus falou, aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas Jesus comentando, falando a respeito do pão, eles não entenderam. No Evangelho de João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo de número 6, eles falavam a respeito desse assunto. Se você quiser, você tem toda a liberdade para acompanhar. Evangelho de João, capítulo de número 6. Olha só o que está escrito. A partir do verso de número 3. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde nós compraremos pão? E para esses comerem, para sustentarem esses. Mas ele dizia isso para quê? Para experimentar os discípulos, para ver a reação deles, o que eles iam fazer. Por quê, amado? Porque aqui Jesus ele estava falando com os discípulos. Por quê Jesus estava falando a respeito desse pão? Porque aqui os discípulos iam oferecer simplesmente um pão perecível. Porque Jesus, o próprio pão vivo, estava se dando ali para as pessoas que estavam assentadas ouvindo a palavra dele. Então você percebe que o homem ele consegue dar as coisas do homem, mas Deus dá as coisas dele. E os homens, queridos, eles ficaram ouvindo a palavra de Jesus, se alimentando diretamente da fonte do pão que desceu do céu durante 3 dias, assentado na relva, sem sair de lá. Na relva, na grama, aquela coisa molhada, o pessoal senta lá e fica ouvindo durante 3 dias. E eles não sentiram fome até então. Eles estavam sendo alimentados pela palavra de Deus, que estava saindo da boca de Jesus. Mas é interessante que na hora de eles irem embora, eles estavam com fome. Jesus falou, agora vocês podem dar o pão de vocês. O que vocês vão dar para esse povo todo comer? Porque se eles forem embora com fome, eles vão perecer no caminho. Aí é que então veio a multiplicação. Ou seja, você percebe, amado, o que faz diferença na vida do cristão? Você percebe, amado, que o Senhor ele nos chama para a vida, nos chama para uma vida muito mais excelente do que aquilo que nós vivemos.
muito mais do que 60, 70 anos, 90, 100, não sei quanto tempo Deus tem para a nossa vida, para cada um de nós aqui, porque está escrito no livro de Salmo 139 que todos os nossos dias estão escritos, estão ali expostos diante de Deus. Ele escreveu todos os nossos dias aqui na terra. Mas por mais que eles sejam aqui, 120 alguns aí, mais robustos que chegam nessa idade, mas passa. Mas Jesus tem algo eterno para cada um de nós. Ele tem algo eterno para aquele que comer do pão dele, do pão que desceu do céu, para aquele que se alimenta dele, da palavra dele, para aquele que vive não simplesmente por aquilo que está diante dos olhos, mas assim como o apóstolo Paulo disse, aquele que anda pela fé. Vai andando, não está vendo nada, mas ele vai crendo que o Senhor é o seu Salvador, que o Senhor proverá, que o Senhor é o sustento para a vida, para a alma dele, que ele precisa, que ele necessita da graça e do favor de Deus para a vida dele. Para aquele que o busca. E querido, o Senhor ele tem preciosidades para cada um de nós. Fala assim comigo, o Senhor. Fala mais forte, o Senhor. Ele tem o que é precioso para a minha vida. Todas as pessoas que comeram do maná e elas não murmuraram, elas entraram na terra prometida. Só para encerrar. Porque a questão, querido, não está simplesmente no eu comer o maná. A questão está no efeito que isso vai surgir na minha vida. A questão não está simplesmente em ouvir a palavra de Deus. A questão é que crédito que eu vou dar para a palavra que eu vou ouvir. Porque é isso que me sustenta, é isso que faz diferença na minha vida. Porque todos que estavam ali praticamente comeram do maná. Muitos morreram, outros não. Principalmente Josué e Caleb, que eram maiores e que, por consequência, talvez deveriam morrer também, mas Deus sustentou pela fé que eles tinham em Deus. Mas, ou seja, eles comeram o pão que desceu do céu, o pão maná, eles comeram, e muitos não viveram, porque eles disseram assim, puxa Moisés, esse pão, eles enjoaram do pão, como muitas pessoas enjoam de Jesus. Ah, vai Jesus de novo, na igreja de novo. Todo culto é a mesma coisa. Todo culto não é a mesma coisa. Nós somos a mesma coisa. A palavra se renova a cada dia. Nós precisamos estar preparados para receber o renovo de Deus, amado. Preparados para receber o renovo de Deus. Senão para nós fica como se fosse sempre a mesma coisa. Abertura do culto, canta 3 cânticos, palavra, oração, amém, tchau, paz. Come um pouquinho e vou embora. Fica sempre assim. Mas quando nós temos fome e sede de Deus, amado, toda palavra que sai da boca de Deus para nós é sustento. Toda palavra que sai da boca de Deus para nós é alimento, amado. Aquilo alimenta nossas vidas. Você fala assim, puxa, eu estava precisando disso. Como é que fulano sabia? Não, fulano não sabia. Deus sabe. O Senhor, Ele sabe. Ele conhece a nossa intimidade. Ele conhece cada um de nós no mais profundo do íntimo. Ele conhece. Salmo 139 diz, antes que a palavra venha sair da nossa boca, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Tudo Ele já sabe. Todo o nosso pensamento Ele esquadrinha. E é interessante que aqueles que comeram e aqueles que permaneceram crendo no Senhor, eles entraram na Canaã celestial, na Canaã terrestre. Eles entraram na terra de Canaã. Embora tivessem gigantes para que eles expulsassem da terra, mas eles entraram na terra. Mas e aí, quem come o maná, aquele que come o maná espiritual, será que ele vai ter algum privilégio? Será que ele vai herdar alguma coisa, já que aqueles que comeram do maná, do pão que desceu do céu, já que eles comeram daquele pão e eles tiveram vida? Olha, amado, eu vou dizer algo para você. A palavra do Senhor, ela nos diz, e está escrito no livro do Apocalipse, amado, que aquele que vencer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fala assim comigo, eu sou igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Então acredite em uma coisa, amado. Você só vai vencer quando você der ouvido, quando você der crédito para a palavra de Deus. Senão, tanto eu, você, como qualquer outra pessoa, seremos derrotados. Mas quando nós demos crédito para esse livro, para a palavra de Deus, para a palavra viva, nós vamos vencer. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer. Por que aquele que vencer? Porque muitos no deserto morreram. Eles comeram, mas
Eles, puxa, mas esse pão vil é uma coisa assim imprestável, que não serve, que não tem efeito, que não vale nada. É como se alguém dissesse assim, puxa, Jesus na minha vida não está valendo nada. Jesus na minha vida não está fazendo diferença, não está transformando a minha casa, não está transformando o meu lar, a porta não está se abrindo, Jesus na minha vida parece que não mudou nada. É como se alguém dissesse assim, eu estou em Cristo, era para eu ser nova criatura, mas muita coisa ainda não mudou, está difícil. A pessoa ela deixa de crer no Senhor. Mas olha, amado, aquele que crê, aquele que permanece, aquele que tem ouvidos, aquele que dá crédito para a palavra de Deus, é esse que vence. Então, esse que vencer, Apocalipse, capítulo 2, verso 17, está escrito assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito com letra maiúscula, o que o Espírito Santo diz às igrejas, para mim e a você. Ao que vencer, aquele que comer do maná e crê que o maná, que o alimento que desce do céu, que Jesus, que a palavra, é sustento para a vida dele. Ao que vencer, eu darei de comer o maná escondido. E dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ou seja, mas vamos ficar com essa primeira parte. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. O maná revelado, amado, aquele que desceu sobre todo o povo comeu e os que não murmuravam, mas os que murmuravam também comeram. Mas o maná, aquele que sustenta a pessoa para a vida eterna, ele não é exposto assim. Só consegue comer desse maná aquele que crê. Por isso que ele chama de um maná escondido. Todas as coisas se revelam em Cristo Jesus. Jesus, quando ele estava orando pelos seus discípulos, ele disse assim: Pai, eu não oro pelo mundo, não intercedo pelo mundo, mas por esses aqui que creem, por esses aqui que são sustentados pelo pão vivo. Eu oro, intercedo e rogo por esses, para que o Senhor os livre do mal. Para que livrar do mal? Para que eles pudessem vencer na vida. Para que eles pudessem vencer, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé, para que eles pudessem vencer. Jesus disse, por esses que creem, eu rogo e intercedo por eles. Jesus estava falando. Ou seja, só vai, na verdade, comer desse maná aquele que um dia disse assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor, toma a direção, me guia pelo caminho vivo e eterno, pelo novo caminho. Me guia, Senhor, por essa direção. Somente esse, querido, vai sentir o gosto desse outro maná. Não vai dar nem tempo de o murmurador comer, não vai dar tempo, amado, porque não vai ser dado a ele. Você percebe que às vezes, quando o culto começa, é até interessante. O culto começa e um louvor e existem pessoas, assim, principalmente para quem está ministrando, vê isso, percebe, fica autêntico porque fica diante dos olhos. Quando começa o louvor, a pessoa já vem, muitas pessoas já vêm assim com a sede e fome de Jesus. Tudo que vier, a pessoa absorve e fala: Senhor, eu quero mais de Ti para a minha vida. E ela sai satisfeita. O maná sustentou ela. Mas é interessante algumas reações. Respeito todo tipo de reação. Concordando ou não, mas eu respeito todo tipo de reação. É o direito de cada um. Mas é interessante que às vezes chega assim, algumas pessoas para ver, experimentar assim, talvez como que é esse maná. Porque no mundo funciona assim. Eu experimento. Se eu gostar, tudo bem. Eu tomo para mim. Se eu não gostar, eu dispenso. No mundo espiritual, não. Só aquele que aceita realmente que pode provar. Então, amado, quando às vezes a pessoa começa o culto assim, alguns derramando na presença do Senhor, os outros, nossa, eles botam as mãozinhas para frente. Deixa eu ver essa instalação, como é que foi feita. Olha, tem uns negócios que tá precisando fazer uns reparos. Aqui tá precisando dos acabamentos, aqui tá precisando... Amado, ele se esquece do que tem para a vida dele. Ele começa a tentar pelo lado físico, mas na verdade nós somos espirituais. Comentei isso várias vezes com a igreja. Antes de nós sermos físicos, nós somos espirituais. Antes de o Senhor colocar a mão no pó, da terra, no barro, na lama para nos formar, Ele já nos havia feito o espírito. Então é o mundo espiritual que reflete no mundo físico. E algo assim bem interessante, amado, porque não dá para dizer assim: eu vou experimentar Jesus, se não der certo, se não for bom, eu continuo vivendo a minha vida. A pessoa nunca vai provar do gosto desse maná. Nunca vai provar. A pessoa sempre vai ficar do lado de fora. Sempre vendo, por que será que fulano sente isso? Por que será que fulano diz que Deus fala com ele, mas também comigo não fala?
Tem que comer o maná para sentir aquilo que Deus falou que a gente sente. Mas por que Deus mostra alguma coisa para o outro, diz que dá uma visão, diz que falou, mas diz que Deus cochicha no ouvido, o Espírito Santo fala de uma forma e sente Deus, e quando ora parece que eu não sinto alguma coisa assim, amado. Nós precisamos, em primeiro lugar, amado, falar realmente sim para o Senhor, não da nossa boca, mas com o nosso coração. E inclinar nosso coração diante do Senhor. E falar: Senhor, eu já almocei, já tomei meu café da tarde, já jantei, mas se eu não comer desse maná, dessa comida maravilhosa que é a Tua palavra hoje, eu sei que a minha alma vai perecer, meu espírito vai perecer. Então eu quero do Senhor para a minha vida. Independente de como é que foi a minha alimentação no dia de hoje, para a minha alma, para o meu espírito, eu quero o que é melhor. Por mais que você não consiga, amado, ter dificuldade para colocar um alimento na tua mesa, mas esse você consegue, porque esse eu creio que todo mundo deve ter um em casa, pelo menos. Então a tua alma, ela pode ser bem sustentada e saciada com essa palavra abençoada, com essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Ou seja, resumindo, somente aqueles, querido, que falarem para o Senhor: Senhor, existe uma canção que nós cantamos há um tempo atrás, há muito tempo, muitos irmãos talvez nem tinham se achegado ainda à igreja, a Jesus, que diz assim: que se eu quiser adorar a Deus, eu tenho que entender seu Filho, eu tenho que ouvir do Espírito, se eu quiser, caso contrário, mas isso é questão de querer. E agora deixa eu acrescentar mais uma coisa: se eu quiser comer do maná, eu tenho que ouvir do Espírito, eu tenho que entender seu Filho, eu tenho que crer nessa palavra como vida para mim, amado. Vida. Mais do que do teu patrão, querido, que paga o teu salário no final do mês, é desse livro, é dessa palavra que você depende, eu também. Mais do que qualquer coisa, querido, nós dependemos dessa palavra. Às vezes a pessoa fala assim: puxa, mas o mundo espiritual, será que é isso mesmo, amado? Deixa eu falar uma coisa para você. O mundo espiritual é mais real que o mundo físico, amado. Mais real. Você não vê aquilo que acontece no mundo espiritual, mas está acontecendo, está fluindo. Se você sente alguma coisa, porque o Espírito Santo já tocou em você, você não percebeu. O Espírito Santo vai trabalhando nos corações, vai trabalhando na palavra, na semente que é lançada. O mundo espiritual é real, mais real que eu e você é o mundo espiritual, mais real que a carne é o mundo espiritual. Porque isso que nós vemos que a matéria vai passar, o que é espiritual vai ficar. As coisas visíveis, diz o apóstolo Paulo, vão passar, vão perecer. Mas aquilo que nós não vemos, assim como ele diz, isso vai permanecer. Amém, amado? Quantos querem do alimento que se chama Jesus? Fala assim comigo: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Fala: eu quero mais, Senhor. Eu quero mais, Senhor. De Ti, para a minha vida. Se você quer, somente você que quer mais do Senhor para a tua vida, se coloque de pé em nome de Jesus. Só você que quer mais de Deus realmente, amado. Só você que quer mais de Deus. Talvez você tenha frequentado os cultos, ou talvez você tenha ouvido tanta palavra, mas ouviu assim de uma maneira superficial. Como que você estivesse do lado de fora. Você ouviu meio que assim de relance, ouviu de fundo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, amado. Nós precisamos ter nossa experiência com Deus. Ninguém vive pela fé de Abraão, de Isaac e Jacó. Nós olhamos, nos espelhamos, admiramos e queremos ter a nossa própria fé. Mas cada um anda com a sua própria fé. Cada um, querido, tem que ter a sua própria vida com Deus. Felipe tem fé, eu vou na fé do Felipe. Não, amado. Quando o Felipe subir para a glória, eu tenho que subir também. Quando os irmãos subirem, eu tenho que subir também. Não, o Antônio tem fé, eu vou ficar firmado na fé do Antônio. Não, amado. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos perecer. Mais cedo ou mais tarde, nós iremos perecer quando nós os firmarmos os homens. Mas quando a nossa fé, querido, for na palavra de Deus, quando a nossa fé for no Senhor, naquilo que Deus tem para a nossa vida, amado, você pode ter certeza, nós vamos vencer o mundo. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não é a incredulidade que vence, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. As barreiras, as dificuldades, os obstáculos é a nossa fé, amado. Pode, talvez alguém, querido, está no meio de um monte de pessoas, mas você se sentir sozinho, porque você não encontra, amado, alguém ali talvez do teu lado para te consolar, para falar assim: ó, chora comigo. Vem aqui, chora comigo, chora no meu ombro, eu estou aqui para você chorar. Sabe, amado? Às vezes você não vai encontrar ninguém para isso. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o Senhor permite que você esteja em lugares onde você não consiga ver ninguém
para você debruçar o ombro, não porque as pessoas são ingratas, não por isso não. As pessoas até têm uma certa afinidade com você, mas porque o Senhor, Ele quer fazer com que Ele seja o nosso consolo. Ele seja o nosso pão vivo, aquele que sustenta realmente a nossa alma. Ah não, eu vou me apoiar no meu amigo, olha só, ele está com o ombro ali. Não, amado. Você quer chorar gostoso? Chora na presença do Senhor. Dobra os seus joelhos, querido, derrama suas lágrimas onde vale a pena, amado, na presença do Senhor. Porque toda lágrima que você derramar, querido, Ele vai colher, Ele vai levar para a presença dEle. E Ele vai reverter isso, querido, em fortalecimento para a tua vida e para a tua caminhada. Porque você deu ouvidos, querido, para a voz do Espírito. E assim você vai vencer, você vai comer o maná escondido. E Ele vai se revelar para você. Você vai realmente saber quem é Jesus, amado. Sabe por quê? Só para encerrar. Porque quem nos revela Jesus como Ele é. Por isso que Jó disse assim: Senhor, antes que eu conhecia de te ouvir falar, mas agora eu te conheço e andar contigo. Porque quem nos revela Jesus assim como Ele é o Espírito Santo. Você se entrega a Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em você. O Espírito Santo começa a te mostrar quem Jesus é na tua vida e o que Ele quer fazer através de você. Amém, amado? Gostaria que você fechasse os teus olhos por um instante. Gostaria que você fechasse os seus olhos por um instante, em nome de Jesus. Não sei como você tem, querido, caminhado. Dia após dia, eu não sei como é que você tem caminhado. Mas eu quero dizer para você, a melhor caminhada que se faz é quando se caminha com Cristo Jesus. É quando se diz assim: Espírito Santo, me guia em todos os caminhos. Porque na tua palavra está escrito que aquele que é de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Senhor, me guia em todos os seus caminhos. Me guia, Senhor, na tua presença. Me guia, Senhor, conforme o Senhor quer. Me leva, Senhor, às águas tranquilas, Senhor. Aos passos verdejantes. Me leva, Senhor. Mas eu quero ser levado, eu preciso ser levado, porque eu não sei onde é que fica tudo isso. Só o Senhor pode me mostrar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Eleva o teu pensamento a Deus, querido. Apresente, querido, a tua necessidade diante do Senhor. Apresente teu coração diante do Senhor. Eu não sei o que tem o teu coração, querido, mas independente do que tenha, eu quero dizer para você, acrescenta Jesus aí. Coloca Jesus, querido, para que possa fazer parte totalmente da tua vida e para que Ele possa ser o referencial para você, em nome do Senhor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, Senhor, nós te damos graças. Nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Nós levantamos, Senhor, a nossa voz a Ti, ó Deus, porque em Ti, Senhor, nós encontramos a vida. Em Ti, Senhor, nós encontramos a salvação. Assim como diz Pedro certa vez: Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que só o Senhor tem palavras de onde nós podemos enxergar algo além daquilo que vem aos nossos olhos fracos. Senhor, para onde nós iremos? E nós podemos dizer: para onde nós iremos, Senhor? Quem nos consolará? Quem há de prover, Senhor, para nós? Quem vai abrir as portas, Senhor, para cada um de nós? Quem é que vai colocar uma coroa, Senhor, em nossa cabeça? Quem é que vai nos receber, ó Deus, um dia, quando nós tivermos que nos encontrar com o Pai? Oh, Senhor, só em Ti nós podemos encontrar todas as coisas. Quem é que vai transformar a nossa casa? Quem é que vai nos abençoar? Quem é que vai nos acordar amanhã cedo, se não o Senhor? Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a nossa vida, cada vida que está aqui, Senhor, diante de Ti, que veio, Deus, para adorar o Teu nome, Pai. Nós apresentamos, Pai, no nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor. Supre, Deus, toda a necessidade, Pai. Sustenta, Deus, os Teus filhos, ó Pai, na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai Santo, carrega, Deus, os Teus filhos, até mesmo quando eles não têm condição, Pai, de caminhar. Que o Senhor possa tomar, Deus, cada um, Senhor, no colo. E que o Senhor possa levar, e que o Senhor possa conduzir, Pai, a Tua presença. Oh, Pai Santo, em nome de Jesus, sonda, Senhor, cada coração quebrantado e contrito, Pai. Esse que o Senhor recebe, Pai, e de maneira nenhuma rejeita. Pai, sonda cada um, Pai, em nome de Jesus. Faz, Deus, morada, faz habitação, Pai. Toma, Senhor, envolve, Senhor, todo esse coração, Pai, todas essas vidas que estão aqui, Pai, nessa noite. Porque onde o Senhor chega, Pai, onde o Senhor entra, o Senhor preenche todos os espaços, Pai, em nome de Jesus. E eu te peço, Pai, preenche, Senhor, corações que talvez tenham espaços vagos ainda, Pai, que talvez tentem preencher com outras coisas, mas só o Senhor é aquele que preenche e que supre toda e qualquer necessidade. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa estar abençoando, Pai. Eu peço que o Senhor possa estar suprindo. Eu peço que o Senhor possa, Pai, estar cuidando, Pai. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo,
no nome de Jesus, Pai. E nós queremos, Deus, em forma de canção mais uma vez, Pai, querendo declarar que Tu és o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, amado. Feche os teus olhos. Declare que o maná, que é Jesus, Ele é o único digno de receber toda a nossa adoração, todo o louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Fala assim comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o Ao único que é digno de receber. ao único que é digno de receber. Pode levantar tuas mãos ao Senhor. A honra e a glória. A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser. Coroamos a Ti, Rei Jesus. A Ti, ó Rei Jesus, a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Você pode aplaudir ao Senhor, ao maná, que é Jesus Cristo, ao Pão da vida, ao Espírito Santo, ao nosso Deus Criador, Senhor e Consolador. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Amém, amado? Peço que você se assente por um instantinho só. Já vamos estar encerrando. Se assente por um instantinho só, amado.